Seja bem-vindo ao canal católico A Palavra de Vida. Meu nome é Marcelo Hatakeyama, sou catequista das mídias sociais e da internet. Desde já eu venho pedir o seu apoio. Dá um joinha nesse vídeo e se inscreve no nosso canal se você não for inscrito, tá? Fazendo o favor. Muito obrigado. E vamos para o vídeo de hoje. A história da Igreja Católica. A Idade Média. E vamos para o vídeo de hoje. A invasão dos bárbaros. Então sejam mais uma vez bem-vindos ao nosso canal, seu livro do Catequista, Fé, Vida e Comunidade. E vamos à página 349 até a página 351 do livro, que vai nos apresentar os primeiros temas, né, os primeiros assuntos do tema de hoje, sobre a Igreja na Idade Média, tá bom? Mas antes de entrar nesses textos, gostaria de comentar com vocês aqui a linha do tempo, né, a estrada por onde nós caminhamos no nosso estudo, né? Então, gente, estamos na linha do tempo da Idade Média. Então a gente vê aqui, para trás ficou aquela parte amarela, que é a Idade Antiga. Lá para frente, na setinha, né, à direita, né, Idade Moderna. A gente ainda vai chegar lá. Então nós estamos aqui nesse meio aqui, nesse caminho verde, né? Temos aqui o primeiro marco, que é o fim, que é o século V, né, o fim do Império Romano, como foi falado lá no vídeo passado, na introdução, né? Então, o Império Romano acabou no século V. E aí termina a Idade Média no século XV. Eu coloquei aqui século XV, tá bom? Que é quando começam as grandes navegações. Pois é. Sendo que no meio, nós temos um marco aqui no meio, que é o ano 800 depois de Cristo, que é quando Carlos Magno ele é coroado rei. E do ano 800 em diante, segundo o livro do Catequista, diz que começa o feudalismo. Então eu coloquei esse marco no meio do ano 800 para dividir essa história, né, da Idade Média em duas partes. A primeira parte, que vai do século V até o ano 800 depois de Cristo, é o período das grandes invasões, né, dos bárbaros, dos povos, dos germânicos nas terras da Europa, tá? É onde existem os maiores conflitos, né? E aí a igreja tem que saber lidar com toda essa situação hostil, né? E é quando a igreja começa a evangelizar esses novos povos bárbaros, né, pagãos. E depois do ano 800 aí começa o feudalismo, né? Um novo modelo social que a igreja, junto com os povos cristianizados, né, vai formar, que é o feudalismo. Tá bom, gente? Então a gente vai seguindo por esse caminho, tá? E a gente vai primeiro falar dessa primeira parte antes do ano 800, né? Esse período entre o século V e o ano 800, tá bom, gente? É isso aí, o ano 800 depois de Cristo. Então, vamos ao texto de hoje. Então, irmãos e irmãs, vamos então aos textos de hoje, né? Agora sim, agora que vimos a linha do tempo, né, da Idade Média, vamos ver os temas do livro que vão falar do começo do assunto, né? Segundo capítulo, a Igreja e sua atuação na Idade Média. A introdução. O último e maior império da Antiguidade foi o Império Romano. Compreendia todas as civilizações que situavam em torno do Mar Vermelho. Na Europa, seus domínios chegavam até o rio Reno. Em cima deste rio ficavam as terras dos bárbaros germanos. O Império Romano
no ano de 395, no governo de Teodósio, foi dividido em Império Romano do Ocidente e Império Romano do Oriente. Então, nesse ano, né, ainda na Idade Antiga, o imperador romano dividiu o império em dois, ocidental e oriental. E aí, para cada lado, ficou um administrador, né, ou seja, um imperador. Tá? Então, vamos lá. O Império do Oriente durou cerca de 1000 anos. Sua capital, Constantinopla, né, que depois passou a se chamar Bizâncio, foi tomada pelos turcos em 1453. Isso é o oriental. Agora vamos ver o ocidental. O Império do Ocidente desapareceu em 1476, que é o fim da Antiguidade. Foi tomado pelos bárbaros. Então, fim do Império Romano, século V, no ano de 476 d.C., o Império Romano, a parte ocidental, acabou. Entendeu? Então, aí daí em diante, né, o Império do Oriente passou a se chamar Império Bizantino. E as terras da parte ocidental do Império Romano ficou em disputa de outros povos. Outros povos foram brigar pelo domínio da terra, né? Pois é. A invasão dos bárbaros, já na página 350. Como foi a Idade Média? No início da Idade Média foi marcada pela invasão dos bárbaros. Aldeias, plantações eram destruídas. O comércio das cidades quase desapareceu. As pontes ficaram em ruínas e as velhas estradas das cidades romanas ficaram sem uso. Os bárbaros aprenderam muitas coisas com os romanos, civilizados. Converteram-se também ao cristianismo. Isso com o tempo, né? Bárbaro era o nome dado pelos romanos aos povos que não viviam dentro do Império Romano. Eram de cultura inferior e não falavam latim. Isso em relação aos romanos, né? Eles consideravam os outros povos, discriminavam os outros povos, né? Como cultura inferior, né? Mas hoje em dia a gente sabe que isso não existe, né? Não existe cultura inferior, nem superior. Pois é, continuando. Foi um período histórico de importantes experiências culturais, terminando numa nova civilização, a ocidental. Sim, porque no final dessa estrada da Idade Média, vai se formar a civilização da Europa, que seria a civilização ocidental, que é a nossa civilização, né? Vamos lá. Os bárbaros pertenciam a 3 ramos. Entre eles, o mais importante se situava na Germânia, atual Alemanha, e compreendia os povos bárbaros que invadiam os territórios romanos, né, e formaram novos reinos na Europa e norte da África. Os francos se estabeleceram na Gália, que hoje é a França atual. Os visigodos na Espanha e os ostrogodos na própria Itália. E os anglo-saxões na Grã-Bretanha, né, onde fica a Inglaterra. E os vândalos no norte da África. Esses povos vinham da Germânia, como era chamada então toda a região da Europa, centro-norte e centro-leste, né? Na fase inicial de contato com os bárbaros, muitos bispos cristãos foram martirizados. Está vendo? O que diz o livro é uma coisa interessante, importante, né? Esse primeiro contato da igreja com eles mataram os cristãos, né? Com o passar do tempo, né, é que eles foram acostumando com os bispos, com a igreja, né? Pois é. Mas no decorrer dos séculos, século 6, 7, a igreja conseguiu impor a sua superioridade moral e intelectual. Assim, converteram-se ao cristianismo os francos, os ostrogodos
e os visigodos, os anglo-saxões também. Isso permitiu que a igreja amenizasse a violência dos costumes bárbaros. Isso é interessante, porque o cristianismo ensina o quê? Ser manso e humilde de coração, né? Jesus não ensina assim? E essa mansidão passou a fazer parte também dos hábitos dos convertidos. Eles deixavam aquela violência, né, aquela truculência, para passar a serem mais pacíficos. Isso é muito bom, né? Graças a Deus, né? Vamos continuar no livro, agora na página 351. Foram os membros da igreja que, por saberem ler, assumiram as funções administrativas na organização dos novos reinos. Está vendo? A igreja teve que entrar nessa parte da sociedade, de organizar a sociedade, de entrar também, de organizar a situação política da Europa também. Entendeu? É aquilo que eu falei no outro vídeo da introdução. A igreja só cuidava da parte religiosa. Agora ela tem que cuidar da parte social e a parte política também do povo, né? Dos novos reinos, participando assim ativamente da vida política, tá vendo? Mais tarde, as relações políticas entre reis e papas tornaram-se mais estreitas, embora nem sempre harmoniosas. A gente lembra que no mês de abril, né, a gente lembra no dia 11 de abril, a gente lembrou de São Stanislau. Santo Stanislau era um bispo de Cracóvia, que é dessa época mesmo, da Idade Média. E ele, por chamar a atenção do rei, ele foi morto dentro da igreja quando ele celebrava a missa. Tá vendo? Então, por isso que as relações entre os reis e os papas nem sempre eram harmoniosas, porque nem sempre a igreja concordava com o que os reis faziam. E às vezes os reis faziam a maldade deles e colocavam a culpa na igreja. Entendeu? Tinha muito disso também. Né? Agora vamos ver aqui as consequências das invasões bárbaras. O Império Romano ficou dividido e fragmentado, dando origem à Europa. A fundação dos reinos cristãos com a conversão dos bárbaros também. As instituições bárbaras contribuíram para o aparecimento do feudalismo. O abandono da língua latina, dando aparecimento a novas línguas, idiomas populares. Sim, porque com o passar do tempo, o latim já não se falava mais. Então, aí foi nascendo o português, o espanhol, o italiano, o inglês, entendeu? Então, aí começou a surgir essas línguas, né, nacionais, né, no meio do povo, né, que existem até hoje, né? Então, o interesse pela liberdade, simplicidade dos costumes e o respeito à mulher. Que bom, né? Então, tudo isso foi contribuição da igreja, a sua evangelização. E o feudalismo nada mais é que a combinação entre a cultura dos bárbaros com a cultura que a igreja também apresentava, que são os costumes romanos e também o cristianismo em si, o catolicismo. Então, com a combinação desses elementos culturais, surgiu o feudalismo, que a gente vai ver em outros vídeos. Tá bom, gente? Então, obrigado você por ter assistido esse vídeo até o final. E até o próximo vídeo, se Deus quiser, tá bom? Que na nossa lista aqui, a gente vai ver sobre a civilização bizantina e a divisão da igreja. Pois é, tá? Até o próximo vídeo, se Deus quiser. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Um abraço a todos. Muito obrigado a você que assistiu esse vídeo até o final. Se você ainda não deu o joinha nesse vídeo, por favor, dá um joinha nesse vídeo, tá? E se inscreve no nosso canal se você ainda não é inscrito. Muito obrigado. Até o próximo vídeo, gente. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.